A lei prevê que quando o trabalho se dá em condições fora do normal, a remuneração, ou seja, o salário, deve ser acrescido de adicionais. Adicionais é tudo aquilo que suplementa o salário, que deve ser acrescido ali um valor. Nossa reportagem conversou com uma advogada que falou sobre esses adicionais no salário. Adicional salarial. Pode ser ele por insalubridade, periculosidade, adicional noturno e transferência. E para entender melhor como funciona o seu direito como trabalhador em relação a esses adicionais, conversamos com a advogada trabalhista Graciane Saliba, que falou para a nossa reportagem. São adicionais que vêm ao salário, cada um por um motivo. Por exemplo, quem tem direito a receber adicional de insalubridade? Pessoas que trabalham em funções que podem ter algum prejuízo à saúde, como, por exemplo, a audição, o ruído, ou também de vibração do corpo inteiro, se é, por exemplo, uma máquina muito pesada, que o corpo vibra quando ele está dirigindo a máquina. Isso gera adicional de insalubridade. Esse adicional é pago junto com o salário desse trabalhador, na proporção de 10%, 20% ou 40% do salário mínimo. Como detectar se na função tem ou não adicional de insalubridade? Primeiro, toda empresa deve fazer um exame na empresa, uma perícia que eles fazem, e nessa análise que a empresa faz, ela detecta em quais funções tem o adicional de insalubridade, assim como de periculosidade. Nesse adicional de insalubridade que a pessoa vai receber, ele tem essa função que a pessoa está exercendo, tem que inclusive constar numa norma regulamentadora do Ministério do Trabalho e Previdência. Vem nas NRs 15 e NR 16, que falam quais são as funções. E aí, virá no salário. A vantagem, sim, ao recebimento desses valores. Entretanto, isso pode prejudicar a saúde desse trabalhador a longo prazo. Por isso, não é tão bom receber esse adicional. E ainda aposenta mais cedo, tendo em vista a função que a pessoa exerceu. Já o adicional de periculosidade, que sempre falam em insalubridade e periculosidade, a pessoa recebe desde que não esteja recebendo o adicional de insalubridade. Recebe um ou outro. Periculosidade é porque a pessoa trabalha em funções que ficam expostas a explosões, a risco, como, por exemplo, quem trabalha junto em posto de gasolina, que fica perto da bomba e o risco de explosão é grande. Então, ele pode vir a receber o adicional de periculosidade, como também quem trabalha em situações que ficam expostos à insegurança, a assalto, a fogo, a explosão. E nesse caso, quem tem direito a receber o adicional de periculosidade recebe 30% do salário básico. Ou seja, o salário sem os agregados, sem a hora extra, sem o adicional noturno. Então, o salário básico da pessoa é um recebimento diferente. E, nesse caso, já não aposenta mais cedo como no adicional de insalubridade. Então, tem que ficar atento se realmente a empresa tem esse exame, se ela fez essa análise, e deve perguntar ao departamento pessoal da empresa, ao RH, se eles têm esse exame, se eles já fizeram isso para saber se tem direito ou não. E ainda temos outros dois adicionais, como, por exemplo, o adicional noturno. O adicional noturno, que também aumenta ali um pouquinho no salário desse trabalhador, é direito de quem trabalha após as 22 horas, até às 5 horas da manhã. Quem trabalha após as 22 horas recebe 20% do valor ali da hora a mais de adicional noturno. E aí, nas horas seguintes, de 22 para frente, então se a pessoa às vezes continua trabalhando depois de 5 horas da manhã, vai 6, 7, ela faz uma jornada maior, às vezes de 12 horas, essas horas seguintes também são dignas, elas têm o adicional noturno, já que a pessoa trabalhou a noite inteira. Por que receber o adicional noturno? Porque o nosso corpo, fisiologicamente, ele é preparado para trabalhar de dia. Então, quem trabalha à noite, ele muda toda a rotina, ele não tem o mesmo convívio com a família, não tem as mesmas oportunidades que outras pessoas teriam de encontrar com os amigos, com a família. Então, ele é recompensado com o adicional noturno. Lembrando que ele incide também, ele reflete em férias, em 13º, em fundo de garantia. E, por último, temos mais um adicional, o adicional de transferência.
O adicional de transferência são para aquelas pessoas que vão ser transferidas temporariamente. Por exemplo, o Luiz trabalha na cidade de Itaúna e aí ele vai ficar por um tempo em colaboração na cidade de Belo Horizonte. Então, enquanto ele fica em Belo Horizonte, ele vai ter um gasto maior. Às vezes vai ter que pagar um outro aluguel, às vezes vai ter que pagar alimentação. Ele sai da rotina dele. E aí, por isso, ele faz jus ao adicional de transferência. Quando ele retorna para Itaúna, ele já não tem mais direito a esse adicional. Nesse caso, ele recebe 25% de adicional de transferência enquanto durar a transferência provisória. Esses são alguns adicionais que vêm agregados no salário da pessoa, e aí quando vem ali no holerite, quando vem naquele contra-cheque, cada um vem discriminado falando qual é o valor desse adicional para que o trabalhador saiba o que ele está recebendo. É o direito dele.